Entre os dias 15 a 18 de abril, as bibliotecas do SESC em Santa Catarina receberam o projeto Biblioteca Inquieta. O tema escolhido na biblioteca da capital Florianópolis foi Os Povos Indígenas, sob a curadoria de Nayara Alice Bertori. Na programação, houve rodas de conversa, apresentação de artesanatos e exibição de documentários sobre a vida dos povos originários. Conversamos com Diecupe Mauê, do povo Saterê Mauê, que atualmente reside e trabalha como comunicador da terra indígena do Morro dos Cavalos. Foi passado, na verdade, 2 filmes, né? Dos meninos de Xingu e um que foi do povo Saterê Mauê, em qual eu pertenço. Ela foi feita por meu irmão, né, meu primo, meus familiares ali que filmaram. A edição ali do produto final foi eu e mais uns amigos meus, né? Aí no filme ele conta um pouco do ritual, né, da tucandeira que a gente tem no povo de passagem, né, do ciclo, né, de criança para adulto. Então ali a gente tenta retratar no máximo possível como que é o ritual de fato, né? Então a gente tem ali tanto a preparação antes do ritual, bem propriamente dito ali, dos mais velhos, dos Nan, que a gente chama, ali também, né, contando como que é, qual que é a importância de cada luva, né, o porquê de fazer o ritual, né. Tem o filme também dos meninos do Xingu, que ele seria mais a infância, né, das crianças ali, como que é importante essa questão da espiritualidade também de cada povo, né. Eu estava vendo ali dos meninos ali, por exemplo, eu tava lembrando muito da minha infância, né? Como que era tão normal, né? Pra mim, por exemplo, fazer tudo aquilo que tava assistindo no filme ali. Era o meu dia a dia, mas hoje olhando, tipo assim, era algo, então, vamos dizer, planejado, né? Dos meus pais, dos meus avós, né? Que faziam tudo um ritual, né? Pra gente era brincadeira, né? Ao mesmo tempo, mas era um ritual sério, né? Porque eu acredito que hoje, ainda mais, né? No momento que a gente tá no Brasil, por exemplo, a gente está fazendo de tudo para revitalizar essa questão cultural, né? Hoje a gente tem, eu acho que a gente tem, vamos dizer assim, 3 tipos de criação, né? Tem as pessoas que moram já na cidade, né? Que vão um pouco para a aldeia. Tem as pessoas que ficam um pouco na cidade, um pouco na aldeia, e tem as pessoas que ficam na aldeia. Então a gente tem, vamos dizer, infelizmente, né? A criança hoje já nasce já com pé na luta, né? Então tem as crianças que moram na aldeia mesmo continuam cultuando ali a cultura, né? E as que ficam nesse vai e vem, tem um pouco disso com eles também, né? Da prática, né? E tem essas crianças, esses adultos que moram na cidade, que não praticam diariamente, mas eles têm, né? Que é questão de estado de espírito, vamos dizer assim, né? Que não é o corpo da pessoa que é, né? Tipo assim, o espírito é indígena, né? Mesmo que eu vá para outro lugar, por exemplo, eu não vou deixar de ser o que eu sou, porque não tem como mudar, porque é meu espírito, né? A questão indígena. Então, assim, tem essa questão de mudança de cultura, mas a base mesmo, que é a aldeia, se continua firme e forte ali, né? Você não teria uma definição exata, né? Mas eu acho que o povo indígena, né, em geral, eu acho que são os únicos hoje que estão preocupados de fato com a vida, né? Que a vida, tipo assim, não é a vida minha, só minha vida como do meu povo, né? É uma vida, tipo assim, dos animais, da floresta, dos rios, né? De todo mundo ali. Então a gente vem lutando, né, desde 1500 contra esse retrocesso, tudo que vem acontecendo, assim, aguentando toda essa tentativa de extermínio, né? Chegar até hoje, por exemplo, em pleno século XXI, ter que provar ainda que a gente é indígena, né? Que eu sou indígena, e ter que provar que estava aqui primeiro, os antepassados estavam aqui primeiro, tem que provar que o Brasil foi colonizado, provar que eu tenho meu direito, né? Provar, por exemplo, a própria Constituição, né? Que desde 88 a gente tem nossos direitos garantidos, né? No papel, né? Então a gente tem que provar ainda isso aí, né? Aí uma das coisas que, por exemplo, preocupa a gente, vamos dizer assim, que a gente tem hoje, por exemplo, 50% da população brasileira é indígena, né? A gente chega a 1% praticamente.
E essa pequena parcela fica praticamente segurando a barra do Brasil, né, vamos dizer assim, questão de floresta, de rio, de tudo ali, contra 16% de pessoas ali que tem dinheiro, que fica dizendo que, tipo assim, é muita terra para pouco índio, né? Fica colocando isso sempre e tentando enfraquecer a gente, né? Mas eu acho que a gente... Acho não, a gente vai continuar lutando, né? E a gente sempre vem pedindo força de todos os lados, né? Tanto as pessoas que se dizem brasileiras, né? Os movimentos sociais, os parceiros, né? Que hoje a gente tenta, como tem 306 povos ainda existentes no Brasil, a gente tenta sempre estar junto agora, né? Mas a gente ainda pensa, tem esperança, né? Que um dia o brasileiro se reconheça como um indígena, ou como um descendente, pelo menos, né? Dessa mistura toda. E vir pra luta também com a gente, né? Que a gente não tá lutando por nós, né? Quem dera se fosse só por nós, né? Talvez seria bem mais fácil, né? Lutar só por nosso território, né? Um território, tipo, você tem um processo que é ligado diretamente com o outro, né? Por exemplo, o Morro dos Cavalos aqui, o processo que a gente está segurando aqui, a terra lá do Chopin aqui do mesmo estado, né? Do Mato Grosso, depende desse resultado aqui para eles terem também um êxito lá, né? Então a gente fica segurando essas barcas, por exemplo, tipo assim, não é só Morro dos Cavalos, é todo um território indígena de todo o Brasil, né? Dependendo de uma decisão, né? Que fica aqui nessa região. Então, o projeto é a Biblioteca Inquieta do SESC e ela está acontecendo em outras unidades além de Florianópolis, e o tema escolhido aqui em Florianópolis foi os povos indígenas. Acho que a ideia, quando me chamaram, era tentar trazer um pouquinho da diversidade dos povos indígenas. Então a gente tentou trabalhar com os povos do norte, né, através do som, povos do sul, centro-oeste e nordeste. E aí também na organização, né, uma das discussões foi trazer esse lugar de fala. Então os indígenas estão aqui, né, perto, digamos, guaranis, e então tiveram conversas com lideranças, mostras de filmes com as pessoas que fizeram o filme, né, o Jecupé, Maué, esteve então para falar sobre o próprio filme, que eu acho que é bem interessante para as pessoas que poderem conversar um pouquinho mais, entender quem filmou, como que está sendo essa produção indígena nesse cenário agora, né, que está crescendo bastante, eu acho assim, com vários festivais feitos por indígenas, realizadores, né, em todas as categorias de edição e tudo. E acho que é isso, assim, a vontade é que fosse por muito mais tempo, com oficinas, acho, né, já fica assim uns pensamentos para os próximos eventos que a gente possa vir a realizar em parceria com o SESC. Acho que a gente tem muito para aprender, né, mesmo nesse papel de produtora, assim, às vezes é até delicado, né, entender como fazer essa produção, porque eu sei que se eles estivessem organizando seria completamente diferente. Então acho que já a partir da produção tem muitas críticas também de como fazer essas pontes, né, que eu me vejo muito nesse lugar, assim, de conheço aqui, conheço ali. Então e eu acho que a importância é isso, assim, é eles que têm o conhecimento, né, a gente está tentando aprender, mas ainda está muito invisibilizado, então ainda conhecemos muito pouco, e acho que mais e mais eles têm que estar não só vindo falar, mas também organizando esses eventos, estando junto na própria montagem, né, era uma coisa que a gente estava conversando até hoje. E porque tem muitas coisas, até, por exemplo, na contação de histórias, né, o que a gente entende como contação de histórias aqui no nosso mundo não indígena, digamos, como eles veem a contação de histórias, como vem a edição do cinema. Então acho que esse é o momento da gente poder aprender um pouco, sair das nossas caixinhas, né, de como a gente tem feito vários até eventos e a produção mesmo artística, digamos, e o pensamento da vida e tudo que segue, né, dentro desse capitalismo que vivemos. E acho que é um pouco poder aprender e, de repente, com esperança, pensar em alguma coisa por vir melhor do que estamos vivendo hoje, assim. Acho que é um lugar que para mim me inspira a falar assim, não, é possível, né? Acho que é um lugar que a gente pode aprender e criar confiança nisso, assim, porque senão se fica só olhando para coisa ruim também não dá.